Bom, pessoal, aqui nós temos uma questão que nos dá uma caixa d'água completamente cheia. Ela tem um formato cúbico de aresta 1 metro e ela foi inclinada em torno de uma de suas arestas da base. Ao fazer tal movimento, erguendo 5 centímetros a aresta oposta da base, então nós vamos erguer essa caixa d'água mantendo a outra fixa no chão, uma quantidade de líquido vazou e o recipiente permaneceu com a superfície da água conforme a figura. Então ela foi erguida 5 centímetros nesse lado e aí uma parte do líquido vazou, ficando mais ou menos com essa superfície aqui que é a horizontal. Eu preciso determinar nesse exercício qual é a quantidade de litros de água que vazou por conta dessa inclinação. Como a caixa estava completamente cheia, após fazer aquele movimento de inclinação, uma quantidade de água saiu e deixou um espaço vazio dentro da caixa. Esse espaço vazio nós podemos pensar como esse sólido aqui, que está dentro da caixa, mas está acima da superfície da água. Então nós poderíamos pensar que a água que saiu ocupa o volume que está vazio aqui dentro. Se nós determinarmos esse volume, nós sabemos a quantidade de água que saiu dessa caixa. O sólido que representa a parte vazia dentro dessa caixa d'água pode ser pensado como um prisma de base triangular. Isso porque nós temos duas faces triangulares que são congruentes localizadas em planos paralelos. Então nós podemos dizer que esses dois triângulos que eu estou marcando aqui são as bases do nosso prisma. E para o cálculo do seu volume, basta multiplicar a área da base, que é a área do triângulo, pela altura. A altura é a distância entre as duas bases. E a distância pode ser medida pela medida da aresta desse cubo, que é 1 metro. Isso foi dado no exercício. Só que como nós estamos trabalhando aqui com centímetros, nós precisamos converter uma dessas medidas. Aqui, ao invés de trabalhar com um número com vírgula, eu prefiro transformar 1 metro como 100 centímetros e lá no final converter se for necessário. Então, o próximo passo é calcular a área da base. A base aqui é um triângulo e sua área pode ser calculada por meio da fórmula base vezes altura sobre 2. O que é importante de observar aqui é que esse triângulo aqui é retângulo. Isso porque nós temos um ângulo de 90 graus por estar contido numa face do cubo, que tem medida de ângulo 90 graus. E aí nós podemos calcular por meio da fórmula base vezes altura, em que a base pode ser considerada como esse segmento e a altura é esse segmento aqui, que tem medida 5 centímetros. Esse segmento aqui é a aresta do cubo, que tem medida 100 centímetros. Então basta nós calcularmos 100 vezes 5 e dividir por 2. Então vamos colocar aqui 100 vezes 5 e dividir por 2. Dá para simplificar aqui o 2 e o 100, dá 50. Aí a multiplicação de 50 por 5 dá 250 centímetros cúbicos. Agora, para fazer o cálculo do volume, eu vou pegar a área da base, multiplicar pela altura do prisma, a área da base 250, a altura do prisma é 100. Isso resulta em 25 mil centímetros cúbicos. E aí eu preciso dessa informação em litros. O que importa agora é saber que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, 25 mil centímetros cúbicos equivale a 25 mil ml. Só que nós precisamos saber agora em litros. 1 litro tem 1000 ml. 1000 ml, então, 25 mil ml equivale a 25 litros. E aí nós podemos assinalar agora a alternativa B.